Meus lindos, queridos, minha turminha abençoada aqui do terceiro ano, tudo bom com vocês? Sou a professora Alessandra e estamos aqui juntinhos para aprendermos mais e mais, né, gente? Nossos conteúdos aqui do terceiro ano, tenho certeza que quando você está aí atento às orientações da tia Alessandra, você sempre faz as suas atividades, sempre compreende ali o que nós estamos citando para vocês. E, amores, hoje nós vamos aprender aqui conteúdo, recapitulando tudo aquilo que nós já estudamos anteriormente. Nosso assunto de hoje vai ser um assunto que nós já estudamos, mas que é necessário que você esteja atento, porque surgirá novas dicas. O assunto de hoje será no conteúdo de artes. E o nosso conteúdo de artes hoje será sobre as brincadeiras sonoras, aquele assunto que está no seu livro na página 58. Hoje nós traremos para vocês novas dicas, novas orientações em relação a esse conteúdo. Tá certo? Então, gente, vamos observar aqui e estar atentos aí a cada um de vocês, tá bom? Olha só, tia Alessandra, espero que vocês já tenham memorizado aí os assuntos que nós vamos estudar. Então, observem o seguinte, gente. As brincadeiras sonoras, elas são importantes para que possamos aprender a lidar com o som e explorar suas características junto com o corpo. Então, como nós já citamos na aula passada, as brincadeiras sonoras, elas são importantíssimas, porque além de aprender a lidar com o som, nós também aprendemos a explorar as características sonoras para trabalhar também juntamente com o nosso corpo. É muito importante que desde criança, né, quando você está lá na escola, você sempre tem esse acesso à música, acesso a essas brincadeiras que tem aquelas canções, que tem ritmos diferentes, que você tenha encontro, né? Tenha o pegar também com os instrumentos musicais, porque isso já vai adaptando o seu ouvido, o movimento do seu corpo, é muito importante, tá? Isso porque, gente, qualquer som, ele apresenta 4 atribuições. Quais são elas? Altura, duração, intensidade e timbre. Então, nós já sabemos que os parâmetros do som, eles possuem 4 atribuições. São elas a altura, a intensidade, a duração e o timbre. Vamos observar aqui as propriedades físicas do som. Bom, nós temos esses parâmetros perceptuais do som. Primeiro, a intensidade. A intensidade é a percepção da amplitude e da energia. É aquela propriedade do som de ser fraco ou forte. Aí nós utilizamos a palavra intensidade para perceber, né? Para termos essa percepção da amplitude e da energia. Outro parâmetro que nós temos é a altura, que é a percepção da frequência fundamental, ou seja, é essa propriedade do som de ser grave ou agudo. Então, quando nós observamos a altura do som, nós percebemos se esse som é grave ou agudo. E a fase? A fase é normalmente imperceptível. E o timbre, gente?
O timbre é a percepção da complexidade. Ele permite reconhecer a origem do som. Pelo timbre que nós ouvimos, nós podemos perceber que se trata, qual é o instrumento que se trata aquele som. E isso também, gente, requer também que você tenha conhecimento do som de alguns instrumentos musicais. Então, vamos observar aqui em relação à altura do som. Observem o seguinte. A altura, ela depende essencialmente da frequência da onda sonora. A altura, ela permite distinguir um som alto ou agudo de um som baixo ou grave. Observe aí no exemplo. No som grave, nós temos uma menor altura, poucas vibrações por segundo e uma menor frequência. Já no som agudo, nós temos uma maior altura, muitas vibrações por segundo e também uma maior frequência. Então, você pode observar aí no slide, através aí dos gráficos, visualmente, como você pode determinar aí a altura do som grave e do som agudo. Observe que nas duas ilustrações aí que nós temos, nós podemos visivelmente distinguir do som grave e também do som agudo, observando lá as linhas, né? O som grave, aquele que possui a menor altura, enquanto o som agudo possui uma altura mais elevada. Em relação às vibrações por segundo, o som grave possui poucas vibrações, enquanto isso, o som agudo possui muitas vibrações. No caso do som grave, há uma menor frequência e do som agudo há aquela maior frequência. Então, observe também abaixo, né, que nós temos essas duas retas com a frequência baixa, representando assim o som grave, e a frequência alta, representando o som agudo. A duração de cada som, ela está relacionada ao tempo e, portanto, ao ritmo. Então, a duração que eleva a cada som está relacionada ao ritmo de cada música. Agora, vamos observar que a intensidade do som. A intensidade do som, ela está relacionada com a amplitude. Ou seja, som mais forte, maior intensidade, tem maior amplitude. E o som mais fraco, ele possui menor intensidade, uma menor amplitude. Vejamos aí nas figuras que a amplitude é aquela pressão, né? Observe aí uma britadeira, né, gente? Olha só, na britadeira, o som forte, ele possui uma maior intensidade e uma grande amplitude. Ao longe, né, as pessoas podem ouvir o som daquela britadeira. E outra, gente, quem trabalha, né, com esse tipo de objeto, né, com esse material aí, ele deve ter os ouvidos bem protegidos, porque a intensidade, o som, né, desse aparelho, ele é muito forte e acaba agravando alguns riscos, se a pessoa não utilizar os produtos necessários para que possa proteger ali seu ouvido. E nós temos ali o som de uma flauta, gente, que é um som fraco, de menor intensidade, de pequena amplitude. As pessoas ao longe, quem estiver mais longe, muitas vezes ela não vai ouvir com tanta intensidade aquele
né, o som da flauta, né? Então, vocês podem observar aí que essa intensidade, ela está relacionada com a amplitude. Brincadeira, o som mais forte, de maior amplitude, alcança, né, mais longe. E em relação à flauta, que é um som mais fraco, de menor intensidade, ela também causa ali uma menor amplitude. As pessoas, se estiverem muito longe, não vão ouvir o som, né, bem nítido desta flauta. Intensidade, gente, quando tocamos o instrumento com mais ou menos força. Aí o baterista aí, ó, tá tocando esse instrumento. Há qualidades do som. Então, na intensidade do som, é aquela qualidade que permite diferenciar um som forte de um som fraco. Então, observando aqui, a intensidade do som, ela está relacionada com a energia que a onda transfere e com a amplitude da onda. Então, vejamos aí ao lado, olha só, esse gráfico representando aí a amplitude. O som fraco, olha só, a intensidade do som fraco, né? O tempo, né? Que é as vibrações que você pode perceber aí de azul. Já o som forte, observe aí em relação ao som fraco, né, de vermelho, no diagrama aí de vermelho. Você observe aí que essa intensidade é bem maior. Então, observe aí os sons de maior intensidade. O som de maior intensidade é aquele que tem um som de maior volume, uma onda sonora de maior amplitude e maior transporte de energia pela onda. Então, assim, nós podemos observar esse som de maior intensidade. Então, relembrando aqui, para classificar um som de maior intensidade, eu tenho que observar se esse é um som de maior volume. Também observar a onda sonora de maior amplitude e maior transporte de energia pela a onda. E o timbre, pessoal? O timbre é a característica de cada som. Ele é único, tá certo? Muitas vezes o timbre de uma pessoa, ele pode ser parecido com o de outra, mas nunca será igual. Os timbres são diferentes, são características individuais de cada um. Observe o seguinte: se nós tocarmos a mesma nota, a mesma frequência, com a mesma intensidade em um piano ou em um violino, notamos claramente a diferença. Diga assim, vamos tocar aqui o dó maior. Mesmo eu tocando ele com força, tanto no piano como ali no violino, mesmo tendo essa mesma intensidade, nós vamos notar a diferença do timbre de um piano e também a diferença ali do timbre do violino. Em linguagem comum, nós dizemos que os seus timbres, eles são diferentes. Portanto, o timbre nos permite reconhecer a fonte geradora do som. Tecnicamente, o timbre é a forma de onda da vibração sonora. Então, como nós já falamos para vocês, os timbres são diferenciados e são individuais de cada um dos instrumentos. É necessário também que você conheça o som dos instrumentos para distingui-los também dos demais.
Claro que se você não conhecer o som de uma flauta, a flauta é comum, a flauta doce e outros diversos tipos de flauta, você terá dificuldade em distinguir. Mas a partir do momento que você já adaptou o seu ouvido para ouvir aquele som, facilmente você vai fazer essa distinção. Então, das propriedades do som, do timbre, posso dizer que é a qualidade do som que permite reconhecer sua origem. Qual é a origem do som? Se eu estou falando de um piano, de uma bateria, de um teclado, de um contrabaixo. Dois sons de mesma altura, duração e intensidade, eles podem ser diferenciados se seus timbres forem diferentes. Exemplo clássico aqui, você está ouvindo ali uma orquestra, apesar desses instrumentos estarem tocando uma mesma música, você vai notar ao ouvir esse som claramente as diferenças entre esses instrumentos. Você não vai estar ouvindo ali só um som, só um único instrumento naquela orquestra, mas você é capaz de identificar vários sons ao mesmo tempo. O timbre, ele depende das características físicas do corpo sonoro. Cada instrumento tem seu som característico, dependendo da forma como ele é construído. Alguns possuem o timbre, né, mais aguçados, né, do que o outro, né? Alguns o timbre é mais forte, mais marcante, mas aí depende de cada um desses instrumentos. Amores, agora nós vamos à nossa atividade no livro, que está na página 63 e também na página 64. Vamos lá? Então, vamos lá. Diz o seguinte, na página 63. Para cada tipo de dança é necessária uma roupa especial. Abaixo você verá diversos tipos de dança, que a partir das vestimentas serão facilmente identificadas, e aí você irá relacionar adequadamente. Observe aí que você tem 9 tipos de danças diferentes, e abaixo você vai encontrar algumas pessoas, né, no desenho, na imagem, representando esse tipo de dança. Então, qual delas você acha que através da vestimenta e do modo como a pessoa está aí nessa imagem, ela se relaciona ao tango, à quadrilha e à valsa? Observe bem, né? Você já pode ter visto nas revistas, jornais, até mesmo na televisão, muitas pessoas fazendo esse tipo de dança, com certeza você vai conseguir identificar. E temos também o forró, o pastoril e o rock. Tia Alessandra, mas esse pastoril raramente a gente vê na televisão ou nas imagens. Então, dica da tia Alessandra, vai logo associando aquelas que você já conhece e as outras você vai pelos critérios de classificação, de eliminação. Temos também a ciranda, a dança romântica e o frevo. Então, você vai observando aí claramente em relação a essas imagens, ilustrações e vestimentas das pessoas, para que você possa distinguir
cada uma dessas danças. Já na página 64, diz o seguinte: você conhece esse tipo de dança? Olha só aqui. Ela é acompanhada de um ritmo. Aí nós temos a imagem de uma pessoa na dança. Tia Alessandra, isso é uma dança? Sim, e ela é acompanhada de um ritmo. Então, agora, você vai. Ah, tia Alessandra, mas eu não conheço esse tipo de dança, nem que ritmo é esse. Então, você irá fazer uma pesquisa sobre a capoeira. Isso, você vai dar uma pesquisada, fazer uma pequena pesquisa, né? Escrever aí um pouco sobre capoeira. Pode escrever a sua origem, pode escrever quais foram os povos que trouxeram a capoeira aqui ao Brasil, quais são os principais fundadores ou quais são as pessoas que ainda praticam essa dança, de que forma essa dança ela é realizada. Então, você tem vários tipos aí de formas para que você possa realizar essa sua pesquisa. Então, realiza a pesquisa, escreve aí na página 64 e no nosso atendimento lá no Google Meet, eu quero ouvir de vocês o que foi que vocês descobriram sobre a capoeira. Olha lá, gente. A tia Alessandra vai querer ouvir de cada um de vocês o que foi que vocês encontraram, o que foi que vocês acharam em relação a essa dança, a capoeira. Amores, essa foi a nossa aula de hoje, finalizando aqui o assunto, né, sobre as brincadeiras sonoras, destacando a importância das brincadeiras sonoras para o desenvolvimento, né, da nossa audição também, da nossa percepção através do som. Beijo a todos vocês e até logo mais.